Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela comigo agora. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 9. Deus está neste lugar aqui. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Entendeu aí, não é? Está escrito assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, e nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a hora presente sofremos fome, e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nós nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, nós suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação, e até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te exalto e te glorifico. Acredito que daqui a alguns minutos este ginásio vai ficar pequeno para o tamanho da sua glória. O seu povo está preparado para receber um milagre, e nós estamos preparados para ser porta-voz da sua palavra. Agora, Senhor, dá-nos paz, paciência e força para adquirirmos o nosso milagre hoje aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Tome o seu assento, por gentileza. Deus seja louvado para sempre e por toda a eternidade. Eu quero a sua atenção, porque hoje eu não quero atingir apenas os seus sentimentos, quero atingir o seu intelecto, quero atingir a sua inteligência. O texto que o Senhor me deu para a meditação nesta noite vai transformar a sua vida numa vida mais plena, mais alegre e mais espiritual. Algumas pessoas, quando saírem daqui, vão sair de maneira diferente. Quando chegarem no espelho hoje à noite, no banheiro, antes de fazerem a sua higiene pessoal, vão se assustar, vão estar mais bonitos, vão estar mais resplandecentes. Os demônios que te oprimiam antes de você chegar aqui ficaram lá fora, e quando ouviram a minha voz no texto que li, já começaram a arrumar as suas malas para cair fora da história da sua vida. O que Deus vai falar agora no seu coração vai empolgar a sua alma, vai te deixar um crente tão cheio de Deus, que até o menorzinho entre nós vai se sentir um gigante espiritual. Aquele que entrou caído sairá de pé, aquele que entrou triste sairá de alegria. E eu vou dar aqui um recado ao diabo: é melhor até ele se afastar daqui, senão é perigoso ele começar a dar glória a Deus com a gente, depois de ouvir esta mensagem aqui. Oh, aleluia! Então vem comigo. Quando eu abro a minha Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, eu tenho aqui várias revelações. Uma delas é que Paulo gastou tinta, gastou tempo da sua mente, do seu espírito, para escrever a uma igreja bela e santa. Paulo escreveu 2 cartas gigantescas à igreja de Corinto. A igreja de Corinto não foi a mais rica de todas as igrejas. A igreja mais rica que Paulo plantou foi a igreja de Éfeso. Também não era uma igreja tão elitizada como era a igreja de Tessalônica. Era uma igreja cheia de gente simples. Por isso talvez Paulo era apaixonado pelos esses homens e mulheres aqui de Corinto. Mas era uma igreja diferente. Era uma igreja que Paulo pregou com tanta graça e com tanta unção, que quando você entrava no culto, os diáconos na porta da igreja te davam uma senha, te davam um número. Pergunte para quê? Pergunte para quê, pastor?
para você saber que hora é que você poderia profetizar, porque todo mundo era profeta naquela igreja, todo mundo era cheio do Espírito Santo naquele lugar. Um tinha salmo, o outro tinha hino, o outro tinha línguas estranhas, o outro tinha revelação divina. Todos naquela casa eram possuídos pela unção do carisma de Jeová. Eu levanto esta minha mão para o céu e oro para que Deus dê aqui em Itaboraí uma igreja tão viva quanto a igreja de Corinto. Oxalá nasça hoje aqui no nosso meio uma igreja desperta pela unção e pela autoridade divina, uma igreja que ame o Pentecoste e lute por ele, uma igreja que não se envergonhe de dar gritos e saltos na presença de Deus, uma igreja que não tem vergonha de abrir a sua boca e gritar até ficar ronco, porque afinal de contas sabe que o seu grito não se perde no espaço, o seu grito encontra o coração daquele que fez os céus e a terra. Aleluia. Se o irmão do seu lado não é pentecostal, dá uma olhadinha para ele. Pastor, ele não vai me falar se é pentecostal ou não. Eu sei uma maneira de detectar aquele que é do reteté e aquele que não é. Olhe para cá, chegue perto do seu irmão sorrateiramente e sinta o cheiro dele. Faz assim, isso, sente o cheiro dele. O que eu gosto é isso. Gosto de crente que obedece. Pastor, como é que eu vou saber aqui? Simples, se o seu irmão estiver cheirando carne, ai Jesus, se ele estiver cheirando carne ou osso, ele não é do mistério. Mas se você já sentiu cheiro de fogo, cheiro de fumaça, a glória e a graça do Senhor vai pegar você daqui a pouco aí. E eu tenho aqui um recado para aqueles que não gostam de barulho e nem desse mover do Espírito. Dá tempo de ir para casa, você ainda pega um pedacinho da novela Páginas da Vida. Se ficar comigo aqui, o meu Deus vai escrever uma nova página da sua vida hoje, uma página de vitória, de graça e de autoridade. Agora que eu ganhei o seu coração, deixa eu falar o que Paulo estava dizendo. Paulo neste capítulo estava melancólico, estava ele todo sofrido. Afinal de contas, entre todos os apóstolos, só ele disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Os demais foram vilipendiados truculentamente, sim, sofreram, mas sofreram momentos antes de morrerem. Paulo sofreu durante o seu ministério todo, sofreu o repúdio da igreja que Pedro dirigia. Por isso ele ficou quase 14 anos parado dentro da cidade de Tarsis, até que o meu Deus tocou no coração de Barnabé, para que ele fosse buscar Paulo, e ambos fundassem a pequenina igreja feita apenas por negros, chamada Igreja de Antioquia. Foi assim que nasceu o ministério de Paulo. Mas depois que esse homem se embrenhou com Deus, ele arrumou confusão com o inferno. O diabo sempre odiou o apóstolo Paulo, e também tinha que odiar mesmo. Paulo andava munido de 2 metralhadoras. O que eu disse? 2 metralhadoras. Pastor, que metralhadora Paulo usava? A R-15, aquela israelense? Não, a primeira metralhadora que Paulo tinha era a sua mão. Quando Paulo pegava uma caneta e começava a escrever, os demônios eram metralhados e alvejados, porque até hoje as profecias dele falam altamente aqui. A segunda metralhadora era a boca de Paulo. Quando ele abria a boca para pregar, até os grandes imperadores mandavam ele parar de pregar. Não porque a mensagem dele fosse ruim. Um imperador disse: calha a boca, Paulo, porque se eu parar para te ouvir mais 5 minutos, eu acabo me convertendo à fé deste Deus que você sempre serve aí. Eita, camarada ungido e cheio da graça. Mas aqui Paulo estava melancólico, estava machucado, e ele começa a dizer aos irmãos: possivelmente ele deva ter tido uma tarde na casa de alguém que estava moribundo, deitado em uma cama, por ter sido alvejado por pedras e por coisas mais. Paulo então começa a dizer: a nossa vida é assim mesmo. A vida dos apóstolos é sempre a vida daqueles que estão por último. São sempre os últimos a serem lembrados, são sempre os últimos a serem honrados, são sempre os últimos a serem, por Deus não, mas pelos homens, lembrados. Pois bem, Paulo está dizendo e continua a falar: na verdade, a minha vida e a sua é posta nesse mundo em forma de um grande espetáculo. Aqui está o cerne e o centro da mensagem de hoje: espetáculo. Você pode repetir esta palavra comigo? 1, 2, 3. Vai no ouvido do seu irmão para ver se ele acorda e diga: espetáculo. A palavra espetáculo no grego significa teatri zomenoi.
A palavra teatris hominoi aponta para o show da existência humana. Quando Paulo está dizendo, nós somos um espetáculo diante dos homens e diante dos anjos, ou diante dos anjos e diante dos homens, Paulo está dizendo, a vida do crente sempre será um show. A vida do crente sempre será cheia de emoções, de lutas, de tribulações, de alegria. A vida do crente é uma mistura de sentimentos que no final sempre terá um grande final feliz. Olha o que foi que Deus falou ao meu coração quando me deu esta mensagem. Marco, o meu povo tem deixado de estar na igreja, tem deixado de congregar para ficar em casa assistindo filmes, novelas, para ficar em casa assistindo tantas coisas, até documentários, e por aí vamos. O meu povo tem transformado a sétima arte numa espécie de Deus. Eu não estou pregando contra o aparelho de televisão, não sou ignorante, mas estou pregando contra aquilo que a televisão mostra e aquilo que atrai a presença do povo. Eu vou provar a você como é nocivo as coisas que aparecem lá. Eu estou aqui pregando já há alguns minutos, e mesmo durante o louvor eu notei alguns crentes, teve gente que não consegue derramar uma lágrima aqui, está mais seco do que olho de coruja em tempo de seca. É uma desgraça ouvir e ver essas coisas. Pior não é isso, o cidadão só consegue ficar triste aqui, só consegue ficar com os olhos secos aqui. Mas quando estava na frente da televisão assistindo o filme Titanic, quando Leonardo DiCaprio morreu com a boquinha toda azulada, abriu a boca a chorar dizendo, ah, o Léo morreu. O que tem de gente aqui que todo final de novela já prepara não um lenço, mas um lençol, porque derrama assim lágrimas. E o pior não é isso, é que o infeliz sabe que é tudo mentira e ainda gosta de sofrer e gosta de chorar. Aí vem para dentro de um culto como esse. Aqui não tem nada de mentira, aqui não tem conto de carochinha. A Bíblia Sagrada é a verdade, a palavra é a autoridade. E quando nós pregamos, tem alguns que ficam aqui paralisados. Eu já vou soltar os meus jargões agora, segura aí. Fica me olhando com uma cara de delegado de justiça, parece que foi batizado num pote de vinagre. Fica aí com essa boca travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Eu te desafio hoje a abrir a sua boca para adorar aquele que fez os céus e a terra. Eu quero hoje provar para você que ser crente é viver uma vida de espetáculo, que ser crente é viver uma vida que é um show. Você não tem motivos para ficar triste chorando pelos cantos, você tem esperança. Quem tem que chorar de tristeza é o ímpio, desgraçado e miserável que não tem Deus na sua vida, porque ele sofre, passa pelo vale e não tem a quem recorrer. A minha Bíblia diz que o pior aqui entre nós, que passa pelos piores vales da vida, ele pode estar sentado no meio de cinzas, pode estar com seu corpo carregado de lepra, pode ter enterrado e pegado na alça de 10 caixões os seus filhos, pode ter tido a sua esposa o abandonado, pode os seus amigos terem acusado ele de ter pecado escondido, pode ter apenas um caco de telha na mão, pois ele fica de pé, coça a sua lepra e ainda grita, eu sei que o meu Redentor vive, porque em breve ele se levantará do céu para me abençoar. Então olhe o que foi que Deus me deu aqui. Estudando e parando para meditar, eu descobri que a sétima arte, a arte televisiva, a arte pregada dentro de uma tela de cinema, ela está dividida em 7 partes. Diga para o seu irmão, 7 partes. Diga 7 itens. Diga 7 credenciais. Está dividido assim em comédia, drama, aventura, terror, suspense, romance e ficção. Se eu provar para você que você pode encontrar tudo isso dentro da Bíblia, você promete para mim que nunca mais deixa de ir à igreja para ficar assistindo uma novela, nem para assistir um filme. Se eu provar para você que na Bíblia nós temos comédia, temos drama, aventura, terror, suspense, romance e ficção, você promete dar um grito de glória a Deus e sair daqui voando nas asas da revelação? Quem promete? Deixa eu ver. Ai, Jesus, levante a mão direita para o céu comigo, coloque no ombro do seu irmão agora e feche a mão no ombro dele, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele, diga para ele, se segura aí, porque vem chumbo grosso do céu agora, pode abrir a boca e adorar ao meu eterno Cristo. Ei, eu encontro na Bíblia Sagrada, ai Jesus, eu encontro na Bíblia Sagrada o suspense. Eu encontro na Bíblia Sagrada o suspense. Suspense
É aquela arte televisiva mostrada dentro de um cinema também, de um filme que te deixa tenso, você não consegue respirar, sempre querendo saber o que vai acontecer daqui a pouco. É aquilo que te deixa com medo, e você não sabe de onde vai vir o grande mocinho que vai salvar a grande donzela que está atormentada. Isto é suspense. Eu li a Bíblia Sagrada e encontrei vários textos com suspense. Um deles foi essa: a história não se deu na terra, a história se deu no céu. Dentro da sala onde está o trono de Deus, tem um homem lá, não no corpo, mas o seu espírito, e mesmo em espírito ele está chorando. E se você perguntar para ele: por que é que você chora, João? Ele vai dizer: porque eu vi o livro, e o livro estava fechado, por dentro e por fora, e ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em cima da terra, foi encontrado digno de olhar para o livro, de ler o livro, e nem de arrebentar os seus selos. E eu chorava muito. Olhe para cá, suspense. O céu não é um lugar de choro. A minha Bíblia diz que quem for para lá, dos seus olhos serão enxugadas todas as suas lágrimas. Mas por que é então que João chorava? Ele chorava por causa de um livro. E eu fui estudar a Bíblia para saber que livro era esse. E embora o Apocalipse fale de coisas do futuro, nós também sabemos que João, ao escrever, o Senhor Jesus deixou bem claro ele, dizendo: João, o livro que eu vou dar para você escrever, ele relata coisas do presente, do passado e do futuro. Escreve as coisas que eram, as que são e as que hão de ser. Tem texto no Apocalipse que você pode aplicar no passado, no presente e no futuro. O livro que João viu no capítulo 5 não era apenas um livro das calamidades, não era apenas um livro das desgraças que virão sobre a terra após o arrebatamento da igreja, também era o livro da redenção da humanidade. Talvez você não entenda isso, eu vou repetir: era o livro da redenção da humanidade. Sabe o que estava escrito naquele livro? O seu nome e o meu nome. Naquele livro estava escrito o nome do seu filho, que ainda está nas drogas, mas tem um asterisco na frente do nome dele, escrito assim: um dia vai ser um grande pregador da palavra. Naquele livro estava escrito a história de muita gente que ainda nem nasceu. Pastor, se esse livro era a história da redenção da humanidade, por que é que João chorava? Simples, ele chorava porque aquele livro só tinha finalidades se ele estivesse aberto, e ele estava fechado, estava amarrado, suspenso no céu. João está chorando, ele olha para o lado e não há quem possa abrir aquele livro. Uma voz grita dentro da sala: ninguém na terra, nem debaixo nem em cima foi encontrado digno de abrir o livro. E enquanto ele chorava, a minha Bíblia diz que a cena se desenrola. Vem um homem de branco chegando perto dele, e o homem de branco se aproxima e diz: João, não chore, João, não chore mais. E eu imagino, digo eu, não a Bíblia, João olhando para ele dizendo: meu amigo, você não chora porque você já é salvo, você mora aqui, eu moro na terra. Se aquele livro não for aberto, não vai ter igreja, não vai ter batismo com o Espírito Santo, não vai ter cruzada, tempo de avivamento, não vai ter cantores cantando. O livro fechado não presta para nada. E o homem de branco diz: João, não chores. João, olha quem é que apareceu ali, João. E João olha e pergunta: quem é ele? E o homem de branco grita: eis ali o leão da tribo de Judá, que se levantou para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Você quer suspense? Eu lhe dou suspense. Vem comigo pela página da Bíblia Sagrada e veja uma imagem alta feita na sua frente. Todo mundo está de joelho e só 3 garotos estão de pé. E o rei decretou: quem não se dobrar diante da estátua vai morrer dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E os 3 não se dobraram. Homens vêm, atam as mãos dos rapazes para fora, e soldados começam a empurrá-los para dentro de uma fornalha que não era feita em um buraco na rocha, era feita no chão. A fornalha era aquecida com carvão, e todos eram lançados ali dentro em sacrifício a deuses, por exemplo, como os deuses do Egito antigo, pagãos. Os 3 garotos estão caminhando para aquele lugar. A batida dos tambores é uma batida fúnebre, suspense no ar. Os irmãos deles, os hebreus que eram covardes e dobraram os seus joelhos que ali estavam, estão dizendo entre si: por que é que eles não dobraram o joelho? Não precisavam dobrar o coração, bastava dobrar os joelhos, estavam vivos. As pessoas não querem olhar, porque o cheiro da carne queimada vai ser levantado.
sentado. Cheiro de churrasco de crente, daqui a pouco vai acontecer. E de repente, cheiro de carne queimada assim, mas não foi a carne deles. Os soldados que levam os garotos, por um passe de milagre, acabam caindo dentro da fornalha, e acabam caindo e empurrando os outros 3 juntos. E quando os 3 caem dentro da fornalha, gritando, imagino eu dizendo: agora eu vou me queimar. Um olha para o outro e diz: não, não está queimando nada. O meu corpo está inteiro, meu cabelo está aqui. A única coisa aqui que está queimando é aquilo que está amarrando as minhas mãos aqui. E não bastasse isso, olha o suspense crescendo. De repente, no meio da fornalha, vem aparecendo um homem de branco se aproximando deles. O homem vem se aproximando. Em cima de um trono tem um rei sentado. O rei coloca a mão aqui e chama o seu homem e diz assim: nós jogamos 3 homens lá dentro, não foi? Foi, rei. Quem é aquele 4º homem que está lá dentro, que tem um semblante de um Deus vivente? Quem é ele? Olhe para o seu irmão e diga: isso é suspense. Suspense de história verdadeira, suspense de história bíblica. Deixa eu mudar o foco da palavra. Deixa eu te mostrar comédia na Bíblia. Comédia tem tudo a ver com humor. Isso é o show da Bíblia. É teatris homenoi. É o espetáculo da vida dos crentes. Eu vou te mostrar comédia na Bíblia. Para você que é crente muito santo, santarrão, e acha que crente não pode sorrir, e acha que crente não pode ser alegre, e acha que crente não pode pular nem dar glória a Deus, você vai apanhar agora, porque a minha Bíblia diz que um dos maiores profetas da Bíblia tinha um senso de humor incrível. Ele desafiou, era maluco, ele não desafiou um homem contra ele, ele desafiou um exército de profetas. Veio 400 de um lado e 450 do outro, e eles começam a sacrificar ao Deus dele. Ele desafiou e disse: o Deus que for Deus verdadeiro vai responder com fogo. E aí Baal, que era o Deus daqueles homens, não conseguia responder, estava viajando, estava fazendo alguma coisa. E agora que os homens estão cortando o seu corpo, eu imagino Elias começando a ter uma crise de riso, porque o crente, quando está a ponto de ter a vitória na mão, a alegria que entra dentro dele vem do céu. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí o crente muda um semblante. É por isso que o Espírito Santo está fazendo você sorrir agora, porque aquilo que te dava angústia, depois de hoje, vai te fazer rir. Eu tenho um conselho para você hoje: pegue uma carona na história de Elias, cruze o braço e comece a tirar sarro do inimigo, deboche dele. Diga para ele: ei, grite mais alto, o seu Deus deve estar surdo. Você já ouviu falar de algum Deus surdo? Elias está brincando com essas. Ei, quem sabe o seu Deus foi viajar e não deixou nenhum recado com seu secretário. Elias está delirando, porque ele sabe que o Deus dele é o único Deus verdadeiro. Elias conhecia as palavras proféticas, e uma delas viria a ser escrita anos depois, esta que eu vou citar agora. Deus dizendo: nunca houve Deus antes de mim, ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Quem me impedirá? Quem me impedirá? Você quer rir, quer uma comédia? Eu vou te dar agora. É sempre com um profeta. Tem um profeta sentado no dorso de uma jumenta, e ele se vendeu por pouco preço, e ele está pensando, contabilizando o que vai fazer com o dinheiro que recebeu, e daqui a pouco a jumenta trava. No que a jumenta trava, ele tem um solavanco para frente e escorrega da jumenta. Ele pega um chicote e bate nela. A jumenta continua andando. Daqui a pouco a jumenta aperta ele na parede e a perna dele dói, e ele pega um chicote e espanca a jumenta de novo. Daqui a pouco a jumenta faz outra estripulia e ele bate na jumenta. Nessa hora a jumenta abre a boca e grita com ele, conversa: ei rapaz, você não está vendo o anjo que está na minha frente aqui? Ele está impedindo eu de passar. Ei, olhe para cá, antes de dar glória a Deus, use o seu intelecto, use o seu raciocínio. Não é um homem que está falando com ele, não é uma mulher, é uma jumenta. É uma jumenta que está conversando com ele. Era para ele ter tomado um susto e saído correndo dali. O pior não foi isso, o profeta ficou burro, ficou pior do que a jumenta, porque ele começou a discutir com ela. Ele disse: não discuta comigo, eu quero caminhar aqui. O profeta ficou pior do que a jumenta. O dia que eu li isso, eu dei gargalhada. Eu disse: Deus, a sua palavra é completa. Eu profetizo em nome de Jesus, que se aquele que está na sua vida não conseguir enxergar a bênção de Deus, o meu Deus vai abrir os olhos de quem você jamais imaginou, mas o milagre vai chegar na sua vida. Eu posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí? Eu
posso te dar mais uma cena de humor. Imagine um profeta chorando com medo agora porque um barco vai afundar, e ele diz: podem me matar. Ele está dizendo: podem me matar. A morte para ele ali, por afogamento, a morte de Jonas era muito inferior à morte que ele pensava que teria na mão dos ninivitas. Os ninivitas, eles eram capazes de arrancar os olhos dos homens, arrancar as línguas dos homens. Por isso Jonas fugiu de pregar para aquele povo. E quando ele se levanta e diz: olha, sou eu o culpado, pode me jogar no mar, ele pensou que ia morrer rápido demais. Deus olha para o céu e diz: você tem um pacto de fidelidade comigo. Você não morre enquanto eu não cumprir na sua vida aquilo que eu tenho para você. E Deus olha, está no meio do mar, não tem um barco, não tem um cruzeiro, não tem um navio pirata, não tem um tambor para salvar ele. Deus então dá um grito. Eu imagino Deus dando um assovio no meio das águas, e lá vem Moby Dick, lá vem uma baleia grande, e a baleia engole Jonas. E o Senhor diz para ela: baleia, você não pode comer durante 3 dias, você não pode beber água por 3 dias, você vai ter que ficar em jejum. Por quê, pastor? Porque a baleia não é um peixe, é um mamífero, e mamífero tem estômago como a gente. O estômago tritura tudo que cai lá dentro. Se Jonas dentro do ventre dela, e ela continuasse comendo e bebendo, Jonas seria triturado. E o Senhor diz: baleia, fique 3 dias de jejum por causa do profeta. Depois ele vai encontrar o caminho da pregação e vai voltar a pregar. Eu dei gargalhada por causa disso aqui, porque eu falei: quando meu Deus tem um projeto, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que pare o projeto que ele tem na vida deste cidadão. Esta palavra merece um momento de reflexão. Não fuja de Deus. Você pode fugir do seu pastor, pode fugir da sua esposa, pode fugir da sua denominação, mas os olhos do meu Deus você jamais vai fugir. Cuidado para não passar vergonha e para não ser motivo de chacota na sua igreja, esperando que uma baleia te transporte para cá. Não desça para aquele porto, vá direto enfrentar os seus inimigos. Não seja covarde. Deus não tem pacto com frouxo. Deus usa aquele que é corajoso e poderoso. O Senhor. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Vai lá. Eu vou te mostrar a aventura na Bíblia. Quer uma aventura lá em Indiana Jones? Vem comigo, vem conhecer a história. Tem um rapazinho que está levando comida para os seus irmãos, e o rei manda chamá-lo. O rei manda chamá-lo porque o rapaz era muito atrevido e diz: eu vou acabar com aquele gigante que está ali. E o rei, dando risadas por ver o tamanho do rapaz, que era um tampinha, era baixinho. Isso aqui vale uma palavra de revelação. Quantos baixinhos eu tenho aqui? Quantos pequeninos eu tenho aqui? Eu cansei das pessoas me chamarem de baixinho. Eu estava quase com trauma. Estava quase, porque todo mundo que me enxerga diz assim: nossa, o senhor é o pastor Marco. A gente ouve a sua voz, parece uma voz de leão. Quando chega perto do senhor, o senhor é menor do que no vídeo. Isso quase me deu um trauma. E um dia orando, eu recebi, não sei se foi uma revelação ou se foi uma reveladura, mas acalmou meu coração. Eu descobri que no céu o Senhor ama os baixinhos, e os anjos também. E vou explicar por quê. Na hora de derramar unção, na hora de derramar aquele fogo e aquela glória na igreja, os anjos preferem os baixinhos, porque enche mais rápido e transborda com mais facilidade. Ah, pastor, e eu que sou altinho? Fica tranquilo, hoje nem que um anjo tenha que dar 2 viagens, ele vai deixar você transbordando aqui neste lugar. Quem pode dar um grito de glória? Vai lá. Onde está a aventura, pastor? Está aqui. Pense num garoto pequenino e o rei dizendo para ele: qual é o seu currículo? Como é que eu vou te aceitar como soldado? Que exército você já enfrentou? Ele coça a cabeça e diz: olha, eu já enfrentei um urso e um leão. E todo mundo na sala para ver: como é? Eu enfrentei um urso e um leão. E o que você fez com eles? Eu rasguei eles no meio. Todo mundo se entreolha e diz assim: esse rapaz, com essas mãos pequeninas? E imagino Davi dizendo: não fui bem eu, mas aquele que está lá em cima, que me deu a autoridade para destruir. Quando criança eu cresci vendo heróis, e crescendo vendo os heróis eu sofri demais, porque quando garoto não tinha dinheiro para comprar brinquedo, no fundo da minha casa tinha uma goiabeira. Alguém conhece goiabeira aqui? Quem conhece goiabeira aqui? Toda vez que eu vejo uma goiabeira me dá angústia. Pense num garoto que gostava de aventura, pastor Marco Feliciano. Sendo pobre de marré, um dia subi em cima da goiabeira com 2 amigos, o Tom e o Jerry. Não são o gatinho e o ratinho do Cartoon Network, não. O Tom é porque o nome dele era Everton, e o Jerry é porque a mãe era apaixonada por um cantor da velha, jovem, média guarda. Jerry sabe tudo, hein, irmã?
E a gente em cima do galho daquela goiabeira. Um dos 3 bestas aventureiros gritaram assim: já sei, hoje nós vamos brincar de Liga da Justiça. Quem lembra da Liga da Justiça aqui? Super-Homem, Batman, Anel Verde, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Homem-Pássaro. Cada um no galho daquela goiabeira se transformou num super-herói. E o Tom disse: eu sou o Homem-Aranha. O Jerry disse: eu sou o Batman. E eu era o mais forte, mais bonito: eu sou o Superman, o homem de aço, super-homem. E aí de repente um deles fez um barulhinho de computador com a boca e puxou uma folha da goiabeira e disse: recebi aqui agora uma mensagem lá da NASA. A NASA está dizendo que o sol está se apagando e só os super amigos podem defendê-los. Amados, um olhou para o outro e disse assim: olha, a gente só consegue ir se for nessa espaçonave aqui. Transformamos a goiabeira numa espaçonave. Não brinque com mente de criança aventureira. E de repente um dos bestas, porque só besta para fazer isso, chacoalhou aquela goiabeira que a gente quase caiu lá de cima. E um disse: o que é isso? Não, foi o motor de propulsão que começou a funcionar. E quando a gente ia passando, um entortava a goiabeira para cá. Eu disse: que é isso? Estamos desviando dos cometas, estamos passando pela Lua, estamos passando por Plutão, por Netuno. A gente já estava chegando lá perto do Sol, quando um dos 3 malucos começaram a chacoalhar a goiabeira de mais grande. Estamos com um problema, o Sol está derretendo toda a armadura da nossa espaçonave. Um olhou para o outro e disse assim: o Homem-Aranha, eu só funciono se for em Nova York, só se tiver prédio para eu soltar minha teia. O Batman disse: meu cinto de utilidade não funciona no espaço. Os dois olharam para mim e disseram: Super-Homem, só você pode nos salvar. Eu me senti naquele dia a última bolachinha do saquinho. Eu me senti a bala que matou John Kennedy naquele dia. Me senti importante. Eu fiquei em pé em cima daquela goiabeira, levantei as 2 mãos para cima e gritei: para o alto e avante. E pulei. Ri da desgraça dos outros. Você ri porque não foi você que quebrou os seus 2 braços. Foi a semana inteira andando com os braços engessados na rua e todo mundo dizendo: lá vai o super-homem, lá vai o super-homem. Isso é aventura, aventura bíblica, na qual nós podemos muito bem entendermos de história e transformarmos as nossas em histórias também. Quer uma aventura bíblica? Eu te dou Gideão, com uma multidão de exército com ele: Senhor, agora eu vou vencer o inimigo. E o Senhor disse: não é muita gente. Deus foi fazendo estágios, Deus foi provando. Terminou Gideão com 300 homens. E os 300 olham para eles aí: e agora, Gideão, o que nós vamos fazer? O Senhor disse para cercar o exército inimigo, e Gideão cercou o exército inimigo. E agora cada um deles, o Senhor disse: vocês não vão usar espadas, vocês não vão usar arco nem flecha. Eu troco agora toda a armadura e troco todos os equipamentos de guerra de vocês. E o Senhor falou: Gideão, pegue o seu pessoal pegar aí um cântaro vazio com fogo e uma buzina nas mãos. Quando eu der o sinal do céu, Gideão, você vai tocar a trombeta, vão pegar o vaso e vão quebrar no chão, e o fogo que está dentro dele vai aparecer. Quando isto aconteceu à meia-noite, o exército inteiro inimigo se curvou diante do Deus de Israel através da morte. Eles mesmos se mataram, e os 300 guerreiros de Gideão saíram vitoriosos dali. Esta palavra é profética. Eu senti um arrepio aqui na minha coluna. Quando a minha coluna arrepia, é porque o meu Deus vai começar a trabalhar de uma maneira nova. Eu vou profetizar, levante a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus, que por menor que seja a sua família, e que por maior que seja a luta que vocês estão passando, o Senhor manda dizer que hoje Ele troca as suas armas. Ele vai colocar uma buzina na sua boca. Os gritos de glória a Deus e aleluia vão fazer o diabo sair correndo. Ele vai pegar o fogo do Espírito e vai queimar dentro do seu coração. E o vaso quebrado é o seu próprio corpo se derretendo na presença de Deus através das suas lágrimas. Em nome de Jesus, recebe a unção para que os seus inimigos beijem a lona. Quem pode fechar a mão, depositar no peito e dar um salto para cima num belo grito de glória, faça. Suspense, comédia, aventura. Deixa eu lhe mostrar drama na Bíblia Sagrada. Pergunte para o seu irmão: trouxe lenço? Trouxe lenço? Diga: se não trouxe, prepare a manga da camisa e a ponta da gravata, porque nós vamos chorar agora. Eu vou lhe mostrar drama na Bíblia. Vou lhe mostrar situações que parecem não ter fim, sofrimento que parece que não tem jeito de se escapar. Tem um rapaz temente a Deus, crescido num lar que temia Deus. Está ele trabalhando com calma dentro de uma padaria em Jerusalém.
Estando ele trabalhando dentro desta padaria, trabalhando para o seu povo, para sustentar a sua família, a voz do eterno Deus entra lá dentro e diz para ele: Oséias, levanta-te e vai no meio de uma casa de prostituição e toma uma mulher para ser a sua mulher, casa com ela e tenha filhos com ela. E eu imagino o garoto temente a Deus, de cabeça baixa, dizendo: Deus, eu tive outros sonhos, eu tinha outros desejos na vida, eu tinha outras aspirações. Eu queria ser um homem formado, queria ter uma família perfeita, queria ser um homem que buscasse não a mulher que o Senhor queria, mas a que eu quisesse. E o Senhor Deus olhando para ele, dizendo assim: você não nasceu para outra coisa a não ser para ser um exemplo, para ser um espetáculo na terra. As pessoas vão debochar de você, Oséias. As pessoas vão colocar apelidos horríveis em você, vão tocar na sua moral, mas não olhe para elas, porque no final eu vou mostrar por que é que eu te levantei na terra. Imagine Deus fazendo um pedido desses para você hoje. Quem é que teria coragem de aceitar? Isso é um drama. É por isso que eu sempre falo para os crentes: não brinquem num culto com as suas emoções. Não pegue, por exemplo, um culto missionário e transforme as lágrimas emotivas de apenas um momento por causa de um testemunho ouvido no púlpito e diga: Deus, eu quero me candidatar a ser um missionário. Não fale sem antes analisar racionalmente, espiritualmente. Não peça alguma coisa para Deus sem depois saber a consequência que isto vai dar. Um dia desse eu recebi um e-mail, aliás, recebo sempre esses meus e-mails dos garotos dizendo: pastor, como é que eu faço para ser como o senhor? Eu queria ter o ministério que o senhor tem. Quantas pessoas, quando termina uma reunião como essa, se aproximam e dizem: pastor, eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Quantas vezes eu orei pedindo para Deus fazer isso, até que um dia Deus falou comigo, disse: filho, diga a essas pessoas que querem o dobro da unção que eu te dei, que eles também terão o dobro de luta que eu dei a eles. Há um preço a ser pago. Não brinque com a fé, não brinque com a sua emoção, porque o peso que está sobre os ombros de quem tem chamada não é para qualquer um, é só para aquele que aguenta o tranco. Você está entendendo? Quando você se dedica à obra de Deus, você não pode ficar escolhendo. É claro que eu tenho um monte de amigos, pastor Val, que dizem assim: eu tenho uma chamada missionária, para ser missionário no centro de Nova York, numa igreja com 3.000 membros, estar ali com o meu carro grande para andar. É claro que isso é uma chamada missionária que qualquer um gostaria de ter. Agora eu quero saber quem é que está disposto a se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer com a minha vida. Eu estou aqui. Então, em nome de Jesus, cuidado com o que você pede. É por isso que você está sofrendo agora. É por isso que tem gente que não dorme à noite, porque veio no culto e se entregou. E vou lhe dizer uma coisa: Deus não leva nada em brincadeira. Deus é um ser que não brinca com essas coisas sérias. Se você se entregou num culto, fique sabendo, Ele marcou num papel lá no céu, Ele deixou num canto da memória dele. Quando chegar a hora da vaga ficar vaga, e Ele precisar de alguém para usar naquilo que você se dedicou, Ele vai te chamar. Aí eu quero ver o que é que você vai fazer. Quero ver você deixar a sua faculdade para servir a Deus. Quero ver você deixar o seu trabalho, onde você ganha muito bem, para ser um missionário. Porém, não brinque com Deus, não brinque de ser crente. Agora, se você tem uma chamada divina, se prepare e não tenha medo, porque o Deus que chama, Ele cuida. O Deus que vocaciona, Ele abre a porta. É claro que, como Paulo disse, somos os últimos. Como Paulo disse, a gente chora, a gente traz no corpo as cicatrizes, mas tem coisas na nossa vida que ninguém nunca mais poderá roubar. Um momento como esse aqui agora é um momento que qualquer pessoa gostaria de ter. Quantos aqui não gostariam de pegar um microfone como esse que eu estou pregando e usar a eloquência como eu estou usando, a sabedoria como Deus me deu, e mais, essa unção que é inexplicável, que faz o irmão aqui chorar, o outro ali rir, o outro lá atrás dar um grito para cima em um salto. Este momento é impagável. Neste momento é o único momento onde o pastor, o profeta, o pregador, ele está pleno de Deus. Quando termina isso aqui, quando eu vou para dentro de um quarto de hotel sozinho, quando eu vejo o diabo vir com seus demônios me atormentar, quando a calúnia bate à porta da minha casa, quando os meus filhos se adoecem, quando eu tenho ninguém para poder ouvir as minhas orações, eu sou como você. Eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade que o Senhor Deus me leve, mas é nesta hora também
que eu recebo o único acalento que pode tocar aqui. É nesta hora que aquele que está lá em cima envia o refrigério do seu Espírito sobre a minha alma, e eu posso ter começado a oração caído com o rosto no pó, eu termino de pé gritando, porque eu sei, repito, em quem eu tenho crido. Quem tem uma vocação, não pare, não tenha medo. Você quer um drama? Eu vou lhe dar um drama. Você tem 120 anos de idade, e faz 40 anos que você está no meio do deserto, levando um povo que não te respeita, levando um povo que já tentaram roubar de você a liderança, que fizeram quase você pecar contra o seu Deus. E de manhãzinha você acorda antes que os anjos venham colocar um maná na sua mesa, com a voz divina dizendo: ei, sobe para cá, vamos conversar. E você com 120 anos sobe no morro, e lá em cima Deus começa a conversar com você: vai tudo bem? E você dizendo: vai tudo bem. E o Senhor dizendo: olha para frente, o que é que você vê? E você olha e diz assim: Senhor, eu vejo uma terra bonita, uma terra saudável, vejo frutos, flores, jardins, colinas, lagos, ribeiros, animais. E o Senhor dizendo: gostou da terra? E você: gostei, Senhor. E o Senhor diz para você: é o troféu que você espera receber há 40 anos. É a terra que eu prometi. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, quiseram ver a terra e não viram. Eu deixei ela para a sua geração, Moisés. E Moisés sorridente, segurando as lágrimas, coração acelerado, desritmia no corpo, a perna balançando, 120 anos, imaginei a emoção do velho. E ele dizendo: Senhor, posso descer agora para entrar na terra? Daqui ali é um dia de viagem. Eu vou preparar o povo, vou colocar as crianças com roupas brancas, vou pedir para os sacerdotes polirem as suas trombetas, os soldados levantarem as suas espadas. Pai, posso descer? E Deus olhar para você e dizer assim: não. Como é, Senhor? Não vai descer. Mas, Senhor, nem mais nem menos, Moisés, vai ver com os olhos e não vai experimentar. Moisés: sim, Senhor. Morre. E o meu Deus dando um tiro com o seu dedo no peito dele, pá! E morre sozinho. Um homem que viveu a vida inteira no meio de multidões, que passou a infância nas festas dos grandes palácios de Faraó, que passou a sua vida operando milagres. No fim da vida está sozinho no meio de um monte, ele e Deus. Deixa eu falar para o grupo da terceira idade que está me ouvindo aqui. Um grupo tão desprezado no meio da igreja, um grupo que ajudou a plantar a igreja que está viva agora. Mulheres que gastaram os seus joelhos, a sua saúde, a sua beleza nas orações, nos montes, na consagração. Homens que passaram dias, gastaram muitos dias com as solas dos seus pés inchados, evangelizando. E agora, no fim dos seus dias, são desmerecidos, sozinhos. Sabe Deus onde é que esta fita vai chegar agora para alguém que está deitado numa cama esperando a morte chegar, sozinho? Eu tenho uma palavra de Deus para você: não desanime. Deus não é injusto. Pastor, mas parece que é. Por que Ele me deixou sozinho agora? Porque os homens não podiam fazer nada por você, Ele sim. Pastor, mas é o meu sonho, e o sonho não acontece. Calma, vai acontecer. Não do seu jeito, mas do jeito que Ele queria que acontecesse. Pastor, mas a história não termina assim. É claro que não. A Bíblia diz que o corpo de Moisés desapareceu. Quanto tempo Moisés ficou morto? Ninguém pode responder. Eu tenho meu pensamento. Moisés não ficou morto nem 5 minutos. Porque se tinha alguém que merecia aquela terra, era ele. Ele comeu o pão que os crentes amassaram. É pior do que o pão que o diabo amassa. Ele enfrentou tudo. E se alguém tinha que entrar naquela terra, era ele. Mas e se Deus resolveu fazer ele entrar por outra porta? Entenda os pensamentos de Deus. Deus às vezes fecha uma porta aqui, porque Ele quer abrir uma outra porta maior de lá. Para mim, Moisés não ficou morto 5 minutos, porque já seus olhos estão abertos, ele está diante do trono, e Deus dizendo: bem-vindo, Moisés. Essa é a terra que emana leite e mel, o céu, Moisés.
Mas pastor, ele queria entrar na terra aqui, em Israel. Mas quem disse que ele não entrou 2 dias depois? Quantos dias eu disse? O senhor é maluco, pastor? Não, eu leio a Bíblia. Um dia para o senhor é como 1000 anos para o senhor é como 2000 anos depois. 2 dias no calendário de Deus. Depois que Moisés conheceu o céu, o Senhor disse: Moisés, você vai pegar esse companheiro aqui, vocês vão fazer uma visitinha lá na terra prometida. Eu cumpro o que eu prometo, Moisés. Você vai entrar lá. Quem é o companheiro de Moisés? Elias. E lá vem os dois voando no céu. E aqui na terra tem um cidadão, um jovem galileu andando com seus discípulos. Ele diz: calma aí, Pedro, Tiago e João, só vocês 3, vem comigo. O que é que nós vamos fazer? Eu vou realizar o sonho de um ancião que trabalhou muito tempo para Deus. Ele sobe o Monte Tabor e lá em cima Jesus se transfigura. E quem é que aparece para falar com ele? Moisés e Elias. Aonde? Na terra que manava leite e mel. Eu tenho uma palavra de Deus para você. No seu sonho não vai acontecer como você quer, mas vai acontecer como Deus quer. O que importa é que vai acontecer. Mão direita para cima, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai aparecer. Diga: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Só quem acredita nisso, dê um belo grito de glória a Deus, bem forte. Quer drama? Quer ver o espetáculo da Bíblia? Aperte aí o seu coração agora. Aguenta, coração. Vem comigo. 2000 anos atrás terminou um julgamento. Um rapaz de 33 anos e meio é amarrado pelas mãos e colocado de costas para o povo, amarrado em um tronco. Pior do que as dores que ele sentiria foi a vergonha de ter ficado seminu. Arrancaram as roupas do corpo dele. Um soldado está com um chicote nas mãos, com 12 tiras nesse chicote. Cada tira tem um pedaço de osso e limalha de ferro. Chamava-se Azorrague. Esse homem levanta o chicote para cima e desfere o primeiro golpe nas costas desse rapaz. O sangue estava frio. Osso com ferro cravado na carne. A pele se racha e quebra e rasga. A dor atinge o cérebro e o corpo inteiro treme. Ele, se fosse comum, ia dar um grito, porque o grito alivia a dor por alguns milésimos de segundo. Por isso que todo mundo grita quando sente dor. É o corpo lutando contra o sentimento. Mas nem isso ele podia fazer. Ele morde o canto da boca dele e em silêncio suporta como uma ovelha muda. Detalhe: esse foi o primeiro chicote. Vinha pela frente mais 38 chibatadas como essa. No final das chibatadas ele não está mais em pé, ele está pendurado com as mãos. Não tem agora 12 cortes no corpo, são mais de 460 cortes. Não apenas as costas, mas o seu peito, na sua barriga, no seu pescoço, na sua orelha, nas suas pernas. E ele agora não está fazendo barulho porque está desmaiado. Seu sangue está vertendo. Alguém pega ele e enrola num pano, pensando fazer o bem, fazem o mal, jogam ele num calabouço. Aquele que mandou dar a chicotada vai para casa, tenta comer, só mexe o prato e não consegue comer. A mulher chega para fazer uma massagem no seu ombro e diz para ele: Pilatos, por que você está tenso? E ele diz: Cláudia, eu nunca vi o que eu vi agora. Botei um galileu ali no tronco, porque querem matá-lo, e eu deixei que apenas o carrasco deitasse sobre o corpo dele, os chicotes. Ele não abriu a boca dele para falar nada, foi até desmaiar. E a mulher dele dizia: eu não me intrometo nos seus assuntos, mas essa noite eu sofri por causa desse homem. Alguém do céu gritou no meu ouvido dizendo: ele é justo. Quer drama? Vem comigo. Ele acordou de manhãzinha. Não acordou com um beijo da mãe, acordou com um soldado chutando o corpo dele. O pano estava sobre ele. Lembre que ele não jantou à noite, nem tomou café de manhã. Perdeu muito sangue.
está tremendo, sofrendo. Pilatos lava as mãos, o povo escolhe esse para ser crucificado. O soldado tira aquela capa que estava sobre o corpo dele de uma vez. As feridas fechadas se abrem de uma vez. Você já tirou um band-aid, um esparadrapo ou um pano colado em uma ferida? Sabe a dor que é? Imagine tirar um pano que estava seco no meio de 460 cortes. Ele gemeu, mas não abriu a boca dele. Por quê, pastor? Por sua causa, por minha causa. Para quê, pastor? Para a gente poder sorrir aqui hoje, gritar, cantar e adorar. Um infeliz de um soldado põe uma coroa na cabeça dele. Cada ponta daqueles espinhos, ou cada espinho daquela coroa, tinha quase 15 centímetros. Quando cravaram aquela coroa na cabeça dele, os espinhos atravessaram supercílios, olhos, e ele continuou em silêncio. Botaram uma capa vermelha no corpo dele, pegaram uma cana e bateram na cabeça dele, e ele permaneceu em silêncio. Botaram o patíbulo da cruz sobre os ombros dele, apenas uma parte da cruz, e fizeram ele subir a via da crucificação. Suba comigo. Parece cena de terror, mas não é terror, é um drama. Sobe comigo. A Bíblia não diz que ele caiu, mas por inferência entendemos que ele tenha tombado, porque um soldado pediu para alguém ajudá-lo. Não pegaram ninguém daquela terra, pegaram um estrangeiro, um sirineu. A palavra sirineu significa aquele que é nascido em Cirene. Cirene era uma cidade da Etiópia. Era o único negro que tinha naquele lugar. O soldado está tentando humilhar ele, dizendo assim: ó, ninguém dos seus irmãos vai te ajudar. Tem que vir gente de outro povo para isso. Ele está sofrendo e está ensinando a gente: quando ninguém da sua família te ajudar a carregar a cruz, vai vir um estrangeiro do céu para te ajudar aí. Sobe mais um pouquinho comigo. O Gólgota está sendo tomado por ventos. O astro-rei está lá em cima olhando. As flores estão ali exalando seu perfume até que ele chega. E quando a cruz está montada e ele é posto sobre ela, a primeira mão é pregada de maneira simples. A segunda não foi completamente colocada, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Barrabás era um homem zarrão. A cruz era feita 5 dias antes, do tamanho do bandido. Como ele era menor, a primeira mão facilitou a entrada do prego pelo buraco que estava no haste da cruz. A outro lado não deu para colocar, então esticaram ele. E o salmista diz que esticaram meu Senhor. Os seus ossos quase se desconjuntam. As mãos estão cravadas por pregos. Alguém amarra o braço dele para que ele não tombasse de cima da cruz quando fosse posto em pé. Os pés recebem 2 pregos, um sobre o primeiro e o outro para prender um em cima do outro. Dor que você jamais imaginou. E detalhe, ele continua em silêncio, respirando forte, gemendo, mas não grita. Levantam a cruz bem alto. 5 soldados para levantar a cruz junto com ele. A cruz sozinha pesava mais de 120 quilos. Ele devia ter uns 70 quilos, 190 quilos. 5 homens desajeitados para levantar. O buraco está no centro do Gólgota. Quando soltam a cruz naquele buraco, o peso dele vem abaixo e à frente. A sua mão se rasga, não cai por causa da corda que está amarrando. Seu corpo vem para frente. Os ossos dos seus omoplatas se apertam e apertam seu pulmão, e ele não consegue respirar. E ele era Deus, sabia que Deus não recebia sacrifício de carne sufocada. Ele arruma força no prego e no outro, arruma força nos pés, uma força descomunal, e puxa o seu corpo para trás. E quando o seu corpo encosta atrás, as feridas estão abertas e sangrando. A cruz não era lavrada, cheia de farpas, ferpas entram dentro das suas costas, e ele não abre a sua boca. O tétano começa a fazer com que o seu corpo tenha cãibra.
e ele não abre a sua boca. Ele grita: tenho sede. Alguém pega vinagre e põe na boca dele, e ele não abre a sua boca. Os mosquitos estão voando ao redor dele, sentando nos seus olhos, e ele nem força para tirá-los tem. Ele olha para o céu, como um homem ele vê nuvens, até que o lado divino dele olha e ele vê um trono, e o Pai está de pé. E quando ele vai sorrir, o Pai fica de costas, e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O bandido da esquerda recebe o diabo e diz: tu não é o filho de Deus, desce da cruz. O da direita recebe o Espírito Santo e grita com o da esquerda: nós estamos aqui porque merecemos. Pilatos deu um presente para Jesus, colocou uma inscrição em cima da cruz: rei. O rapaz da direita estica o pescoço e olha e diz assim: rei, o rei, rei. Aquilo vai entrando no ouvido, meu Jesus, ele está descaído: rei. Ele vai levantando, ouvindo: rei. Pois não, filho. Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino, rei. Rama Sharanagasuria Rabakala Nagahai. Receba graça no seu coração. Isto é que é emoção bíblica. Eu não consigo entender como é que você não consegue agradar a Deus. Não consigo entender como é que você consegue ficar parecendo uma estátua do Museu Madame Tussauds aqui. Não consigo entender como é que você, crente, não consegue levantar as suas mãos para dar um grito agora. Isto é a palavra de Deus. Ele se calou para que você gritasse. Ele ficou parado para que você se movesse. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Quem crê nisso, tire o pé do chão para adorar. Adore a Ele. A minha vida é um show, como a sua também é. Vida de crente é assim, ao lado de Jesus de Nazaré. Quem tem entendimento pode começar a adorar, mas quem não tem, então comece a chorar. Se você percebe a presença dele aqui, erga a mão para o céu e dê glória a Deus. Vai dizendo para a tristeza e para os demônios assim: ei, goodbye a Deus. Se você quer ser alguém abençoado, espere que você vai ser. Deus marcou a noite deste dia aqui para derramar do seu poder. Se você acredita nisso, meu irmão, feche os olhos, comece a glorificar a Deus e receba do céu uma poderosa unção. Isto aqui não é uma missa, isto aqui é um culto pentecostal, adoração ao Rei dos Reis.
Teatrizomenoi, o espetáculo. A sua vida é um espetáculo. Os anjos estão te assistindo nessa noite. Então dê um espetáculo de fé, dê um espetáculo de glória. Olhe para os demônios e coloque eles debaixo dos seus pés. Pegue os seus problemas e deposite eles dentro de uma sepultura. Hoje ninguém morre. Hoje é noite de vida. Hoje é noite de esperança e de paz. Quem acredita nisso, fique de pé para adorar a Cristo agora. Suspense, drama, comédia, aventura. Pegue na mão do seu irmão. Critique, eu sou pentecostal até os ossos. Isso aqui é para quem crê no poder e na autoridade do Espírito de Cristo. Terror. Segure a mão do seu irmão. Estou terminando. Terror. Você quer terror? Imagine você numa festa de aniversário e de presente você vê o aniversariante recebendo uma bandeja de prata. E na bandeja de prata tem a cabeça de um profeta. Terror. Vem alguém andando para o seu lado com a cabeça de um profeta numa bandeja de prata. Terror. Terror para os homens, espetáculo para Deus. A minha Bíblia diz que a morte dos santos provoca alegria no coração de Deus. A cabeça de um profeta morto vale mais do que metade de um reino na mão de um rei. Podem matar um profeta, mas não podem matar as profecias que eles vão falar. Ele vai liberar e falar. Quer terror? Olhe para cá. 12 homens dentro de um barco, uma tempestade em alto mar, e lá longe vem vindo um fantasma. Eles pensavam que era um fantasma. Os 12 se ajudam e dizem assim: um fantasma. Noite de terror. E de repente do meio do fantasma e do mar, o fantasma grita: não sou um fantasma, sou eu. Sou eu. E um deles diz assim: se és tu, Senhor, manda eu subir nas águas. Ele diz: vem. E o rapaz dá um salto no meio do mar, começa a andar em cima das águas e diz: ele. Não é noite de terror, é noite de festa, é noite de milagre. Hoje eu tenho que terminar essa mensagem. Olhe para cá. Romance. Você quer romance? Você nunca mais vai parar para assistir novelas. Quer romance? Eu te dou romance. O meu Jesus é apaixonado pela sua noiva. Onde está a noiva de Jesus aqui? Deixa eu ver. Ele mandou dizer para você assim: por você eu salto muralhas, por você eu abro o mar vermelho para passar, por você eu paro o sol, para a lua, por você eu abato os inimigos, por você eu te tiro de trás das ovelhas, eu te dou um nome forte na terra, por você eu faço qualquer coisa.